Então, isso é importante a gente conhecer o irmão que está do nosso lado. Eu nasci em Céu Azul, né? E a 45 quilômetros daqui, e vim para cá, para Cascavel em 86. E como todo menino, né? Hoje em dia até meninas, né? Querem ser jogadores de futebol, sonham com isso. Eu comecei num bairro humilde, que é o Interlagos, e joguei vários bairros ali em Cascavel. E o primeiro clube que eu tive a oportunidade assim, de ter escolinha, que hoje em dia é muito importante você ter uma base no futebol, foi o Tuiuti, o clube Tuiuti, onde eu comecei dali. Depois eu fui para Cascavel, o clube do Cascavel, e dali em diante fui São Paulo, Maranhão e outros estados. Mas ele é outra coisa que eu particularmente tenho muita dúvida. Como é que o início lá? Porque você foi para a Coreia, o primeiro país, né? Como é que foi assim? A primeira impressão, quando você põe o pé assim, o que vem à mente e qual a ideia que você tem para frente, assim, sabe? Os primeiros sentimentos, assim, aquela coisa muito nova, né? Quantos anos você foi para lá? Você foi muito novo, você já foi muito experiente. Mas como é que é o Baques? Na verdade, o primeiro país que eu fui foi a Tunísia, né? Tunísia, eu saí em 2000, fui para a Tunísia. Para mim foi muito bom. Eu levei a Jamie, minha esposa, e eu tinha só a Bruna, ela era bem pequena. E foi bem interessante, porque lá é um país onde a religião é diferente, a cultura é diferente, e a Jamie já é bem mais velha, assim, eu digo, na igreja. Ela sempre, desde pequeno, o avô dela levava para a igreja, então ela tem um pouco mais de conhecimento, tinha um pouco mais de conhecimento na época, e ela debatia com uma pessoa lá, uma vizinha nossa, e eles lá não acreditam em Jesus. Para eles, Jesus não veio ali. Jesus para eles foi um profeta, né, que veio. Até hoje eles estão esperando Jesus, o Messias. Então era muito difícil. A gente falava de Jesus, que a gente cria em Jesus, que Jesus era o nosso Salvador, e eles não acreditavam. Para eles o Deus deles é o Deus Alá, né, no caso. E na época eu bebi ainda, né, na época. E lá, para você encontrar bebida alcoólica, que nem hoje você procurar trocas, né? É difícil, você não tem bar lá, não tem. E curioso que tinha um motorista do ônibus que me levava para casa todos os dias, depois do treino, e ele te conhecia, assim, no caso, essa boca que a gente fala, né? Conhecia onde tinha a bebida, e toda vez ele me levava lá. Então a gente pegava, depois do treino ele me levava nesse lugar, a gente comprava bebida e ia para casa, né? Nesse tempo aí que eu fiquei lá. Então você vê, a cultura é muito diferente, pessoas pensam diferente. Então eu aprendi muito. Depois, em 2001, eu fui para a Coreia. Passei um momento muito difícil na minha vida. Em 2001 fiquei 6 meses desempregado, e na época eu não tinha aceitado Jesus ainda, e como eu falei, eu bebia muito, eu estava virando alcoólatra já, e eu estava perdendo a minha família, a minha esposa, a minha Bruna, que estão aqui. Estava perdendo. A gente passou muita dificuldade. Eu morava com os meus pais, e eu estava desempregado. A gente teve que trabalhar de diarista para poder comprar o leite da Bruna, né? E eu batendo desespero, e quanto mais via, mais estava no fundo do poço. E o que eu pensava? Só beber. E eu não via mais a Jenny. Eu saía de manhã de casa, voltava para casa 5, 6 horas da manhã, ela estava dormindo. Eu dormia, ela levantava para ir trabalhar, eu estava dormindo, então a gente não se via mais. E foi muito difícil nesse tempo aí. 6 meses eu parado, desempregado, e eu conhecia um uruguaio que jogou comigo no Maranhão. Ele me convidou se eu queria ir para a Coreia em 2000 fazer um teste. Eu falei, vou, mas você 6 meses estava na Tunísia ainda? Não, em 2001 eu joguei na Tunísia, em 2000. Em 2001, começo de 2001 até meio do ano de 2001, eu fiquei desempregado nesse tempo. Nesse tempo que eu fiquei desempregado foi muito difícil para mim. E ele me convidou para ir para a Coreia fazer um teste em julho de 2001. E é muito difícil, porque eu 6 meses parado, sem jogar, você ir num país onde você não conhece para fazer teste. Aí eu falei, vou. Aí cheguei lá,
fiquei 15 dias no clube, dei meu máximo, queria ficar realmente, mas infelizmente aquele clube não aceitou. E daí tinha mais 5 dias para me ficar lá, porque estava marcada minha passagem para o dia 25 de julho, e isso foi no dia 20. E daí uma coreana perguntou para mim se eu queria ir nesse clube fazer teste, que estava precisando de um atacante. Eu falei, vou para casa, eu já fiz 15 dias de teste aqui e não deu certo, vou ficar só 5 dias lá, vai muito difícil e tal. E ela falou, vamos. Aí eu peguei e fui, vamos, não. Aí cheguei e fiz 2 jogos, treino com um grupo lá, e no dia 25 de manhã eu fiz o último jogo. Aí ao meio-dia se reuniram, o presidente, o treinador, para ver se eles iam ficar comigo ou não. E daí eu já preparando as malas, né, que eu já fui para casa. E nisso eles falaram que deu certo, iam ficar comigo ali. E graças a Deus naquele ano eu fui campeão coreano, em 2001, para honra e glória do Senhor. E eu levei a Jamie, na época a Jamie não queria ir, porque a gente falou assim, eu vou aí, você é o meu maravilhoso, porque quando a gente saía, eu saía para jogar, eu joguei em São Paulo, eu joguei no Maranhão, no Rio de Janeiro, e quando eu levava ela, a gente via super bem. O problema meu é quando eu voltava para cá, tinha os amigos, né, que a gente fala entre aspas, de copo, aí eu esquecia da família e eu só queria saber disso aí com os amigos. E ela falou, eu vou para aí, você me trata bem, você vive bem, a gente vive bem, mas quando você volta para cá, você gasta o seu dinheiro em bebida, vai pagar churrasco com seus amigos, e eu não vou. Aí eu falei, então se você não vir, eu vou para casa, eu não vou ficar. Aí Deus colocou uma vizinha na vida dela lá, que falou para ela dar mais uma chance para mim, e nisso ela foi. Aí num dia eu fui ao supermercado, e cheguei ali, comecei a comprar as coisas, e vi logo o freezer de uma cerveja bem gelada, vou levar uma cerveja para casa. Aí nisso, eu creio que foi o Espírito Santo que tocou em mim e falou, não faça isso. E daquele momento em diante eu decidi, não vou beber mais, vou voltar para o Brasil, vou buscar Jesus. E a partir daquele momento foi 7 anos de bênção na minha vida. Eu fiquei 7 anos na Coreia do Sul, ganhei 3 títulos lá, foi muito conhecido, muito reconhecido naquele país. Deus me abençoou muito, porque eu tomei uma decisão de aceitar Jesus, e Jesus mudou a minha vida, mudou a minha família. Massa. Beleza, a galera aqui tem alguma pergunta? Fazer alguma dúvida? Senão daí eu vou continuar. Marcelo. Boa noite. Antes de você comentar, eu já havia pensado em fazer essa pergunta, mas vou fazer mesmo assim. Você acabou de comentar que na hora que você foi pegar a cerveja, o Espírito Santo ministrou no seu coração, não. Né? E nós sabemos assim, como nós somos jovens, aí está muito explícito para nós, muitas coisas o inimigo tem para nos oferecer lá fora, muita atração, muita coisa que realmente chama a atenção dos jovens, né? E então assim, eu gostaria de saber algo na tua vida, ainda mais, né, jogador de futebol e tudo mais, que às vezes o inimigo ofereceu para você, né, além desse fato da cerveja, mas algo assim que você lembra claramente na sua mente, que no momento você teve que escolher entre a Deus ou as coisas que o inimigo tinha para oferecer